alunos! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Mayara Martins e nós vamos iniciar mais uma aula do nosso curso Edição de Vídeo. Relembrando um pouquinho o resumo, da aula anterior que a gente falou sobre roteiro, o roteiro vai ter a íntegra da peça ou filme, com todos os diálogos, cenas, personagens e ações que eles irão realizar durante o filme. Então, nessas duas últimas aulas que a gente falou de roteiro e falou um pouquinho de cronograma, tudo que eu tenho falado a nível cinema, Eu tenho focado um pouquinho mais no cinema, como eu falo, a gente fala do macro e tento trazer um pouquinho para a nossa realidade. Então, sabemos que, para vídeos do YouTube também é extremamente importante ter roteiro e saber o que a gente vai fazer, tá? Eu vou ter uma aula que a gente vai falar um pouquinho mais especificamente do roteiro, bem mais focado para o YouTube, porque eu acho que a aula anterior, por mais que eu tentei trazer exemplos para a realidade, eu acho que ainda não ficou tão bem explicado e tão completo. Então, eu vou trazer novamente, provavelmente na próxima aula, um pouquinho mais sobre roteiro de uma forma mais completa, tá bom? Quando se trata de cinema, podemos classificar o roteiro de duas formas, o original ou adaptado, Então, o original é quando é 100% original, a história, os personagens, é 100% novo, e o adaptado geralmente são adaptações, de livros para filmes, Falando focado em cinema, tá? Então, a adaptação é uma história que já existe com os personagens, aí às vezes é bem parecido, às vezes tem algumas alterações que acontecem, Tem diferenças dos livros para o cinema, Com certeza, um filme de um livro é bem diferente. Quem já leu um livro e assistiu um filme que foi baseado no livro, a gente sabe como isso é bem diferente. A gente chama isso, de um roteiro adaptado, tá? Que foi baseado em um livro, mas tem as suas adaptações para o cinema, ok? A grande função do roteirista é saber colocar cada coisa no seu lugar de forma que o público entenda a história que está sendo contada. Então, a gente fala de roteirista porque eu estou falando a nível cinema, então a gente sabe que é tudo bem separadinho, A pessoa que faz a gravação, a pessoa que faz a edição, a pessoa que cuida de roteiro, que cuida do figurino, que cuida, de cada parte separado. No caso, quando a gente inicia no YouTube, a gente é de tudo um pouco. Então, a gente que arruma o cenário, que arruma o figurino, que faz o roteiro, que faz as gravações, que faz a edição, A não ser que a gente já seja com um grupo de amigos e aí começa a dividir, mas geralmente é todo mundo um pouco mais amador, vamos dizer assim, E é exatamente isso, Quem faz o roteiro, o roteirista, tem essa função de conseguir transcrever, passar para o papel a ideia, e quando a pessoa que vai fazer essa apresentação, que vai gravar, ou a própria pessoa, consiga explicar com clareza e fazer com que isso tenha uma ordem lógica, E a pessoa que está do outro lado da telinha consiga entender, seja a história, explicação, independente de qual seja o conteúdo, a pessoa consiga entender, que eu acho que é mais ou menos isso que acontece nas nossas aulas. Eu espero que tudo fique bem separadinho, bem explicadinho. Então, basicamente, a minha apresentação que eu faço de aula para vocês seria o meu roteiro, e eu sou a minha roteirista, eu que faço esse planejamento e apresento para vocês. Então, tudo antes da gente gravar, a gente precisa ter uma preparação, tá bom? E na aula de hoje nós vamos falar de sonorização. Continuamos no bloco de gestão de conteúdos para mídias sociais, mas hoje o nosso foco vai ser a sonorização. Também é uma aula bem interessante, tá bom? Então, sonorização é o reforço de som para que um evento dependente da produção de som, como uma palestra ou uma apresentação musical, possa ser assistida por uma massa de espectadores, que pelo tamanho ou quantidade de pessoas não conseguiria ouvir o evento. Então, quando a gente fala também de sonorização, existem esses dois exemplos, este é o primeiro. Então, se a gente vai em um grande evento, ou até mesmo o cinema, a gente sabe que tem várias caixinhas de som dispostas em lugares diferentes, Ou se a gente vai literalmente ali, numa palestra ou uma apresentação musical, a gente sabe que tem caixas de som grandes ou menores que ficam dispostas em vários lugares para que todos consigam ouvir ou até mesmo para causar um efeito específico, A gente sabe que tem esse estilo de coisa, tá? A palavra aplica-se também a ambientes, ao cinema, à televisão e ao rádio. Então, essa sonorização a gente pode usar, em mais de um aspecto, tá? Aí eu trouxe esse primeiro exemplo que a gente encontra bastante, que foi palestra, sons no cinema, a gente consegue encontrar esse estilo de sonorização que para as pessoas conseguirem ouvir melhor, que se fosse, por exemplo, essa aula mesmo, se a gente for apresentar para várias pessoas,
talvez a gente precisaria, né, de uma caixa de som maior, só um celular, por exemplo, para uma sala com 20, 30 alunos. Um único celular, né, um único dispositivo saindo som, talvez a gente não conseguiria ouvir, vocês não iam conseguir me ouvir, né? Acredito que vocês estejam assistindo sozinhos ou com poucas pessoas, então o aparelho em si ele comporta, mas se é uma sala muito grande, com muitas pessoas, talvez a gente precise utilizar uma caixinha de som para ampliar esse som, tá bom? Isso também é considerado a sonorização. Som ao vivo. A sonorização de shows, apresentações artísticas ou mesmo eventos sociais ou corporativos que necessitam um esforço sonoro contam com o apoio de sistema de sonorização, no qual se aplicam o som de instrumentos acústicos ou eletrônicos, né? Então, foi como eu expliquei, né? Por exemplo, o som precisa de caixas bem grandes, tem um preparo completamente diferente de, por exemplo, um cinema ou uma simples palestra, né? Então, o show ao vivo, aquilo ali vai ser simultâneo, então a pessoa vai estar falando no microfone e vai sair em grandes caixas de som, e aí, dependendo da música, né, não é somente igual uma palestra, que geralmente é só uma pessoa falando. Tem várias pessoas cantando, tem instrumento e tem outras questões de sonorização ali, tá? Existem diversos tipos de sistemas de sonorização, que normalmente são dimensionados de acordo com o orçamento disponível, solicitação do artista ou contratante, que seria a forma mais correta pela definição de um profissional da área, neste caso, o engenheiro de som. Então, também tem uma pessoa específica, né, que cuida dessa parte, quando a gente fala a nível show, nesse caso, né, tem uma pessoa que fica ali especializada, e aí a gente já falou também na aula retrasada sobre os orçamentos, então depende muito do orçamento. A gente tem orçamento só para 2 caixas de som, para 4. Aí toda essa disposição vai depender também do orçamento. Quando a gente fala de show muito grande, não tem essa preocupação, né? Que são shows que geralmente têm um valor aquisitivo maior aplicado, né, naquele determinado show, então não tem essa preocupação. Já show menores, a gente já encontra, às vezes, equipamentos que são menores, um pouco mais simples, ou uma menor quantidade, né? Dependendo do show que está sendo apresentado, ou qualquer outra coisa que seja ao vivo, tá? Som no cinema. A sonorização é parte fundamental de um filme, mesmo antes do cinema falado. Então, a gente já falou um pouquinho disso na aula retrasada, né? Que antes o cinema não era como o cinema é hoje, eram só as músicas e não tinha a fala como tem hoje, então era bem diferente. E até 1926, as sessões de cinema eram acompanhadas por música ao vivo, geralmente executadas por piano, órgão, ou até mesmo por orquestras. Então, sim, era basicamente, né, um super show o cinema, né? Tinham as pessoas que faziam ali a orquestra, ou tinham um piano ou um órgão, para fazer essa parte da música, né, nas sessões de cinema. Como eu já havia falado, até citei Charlie Chaplin. Espero que vocês tenham ido no YouTube e tenham dado uma olhadinha. Tenham dado uma olhadinha sobre isso. E vem entender um pouquinho mais, era em preto e branco, não tinha fala, mas tinha ali a legendinha e tinha também uma música para ter todo aquele enredo e fazer completa total diferença. Então, quando a gente fala de sonorização, também é nesse quesito. Se a gente assistir um filme, por exemplo, no mudo, claro que a gente vai entender, porque tem as imagens, tem a linguagem corporal, que a gente já conversou em outra aula, tem todo o enredo que a gente consegue entender, mas com certeza vai ficar muito mais emocionante com o som. Então, né, naquela época já tinha essa percepção que o som fazia diferença, então por mais que não tinha fala das pessoas, tinha somente a legenda, a gente conseguia entender as emoções através das músicas, tá? O Cantor de Jazz, né, de 1927, foi o primeiro filme sonoro a ser lançado, mas na época o som ainda era gravado em disco, então no início, né, não era um super som também. Esse foi o primeiro filme, em 1927, O Cantor de Jazz, que foi o primeiro filme a ter a sonorização, e ele era com certeza bem diferente, tinha uma qualidade não tão boa quanto a que a gente encontra hoje nos nossos cinemas, né, que a gente sabe que o cinema, a gente consegue ter uma explosão de sentimentos só, né, pelos sons que a gente tem. Eu gosto muito de filme de terror, então quando eu vou, eu levo vários sustos. Já teve até uma sessão, contando aqui os micos que a professora passou. Teve até uma sessão, estava bem alto mesmo o volume, e aí eu não lembro qual filme que era, nem qual era a determinada cena, mas fez um barulhão, tomei um susto, que eu dei até um grito, assim, não foi um grito, super grito, mas eu cheguei a me assustar e dei um grito, né, durante o filme. Até hoje meu noivo me zoa por isso,
Mas são coisas que acontecem, né? Ainda bem que ninguém gravou, porque, gente, que mico. Mas, enfim, continuando, né? O som no cinema. Depois da técnica foi aperfeiçoada, passando a existir gravações simultâneas entre imagem e som sincronizados. Gravação numa faixa lateral que continuava com, com os fotogramas. Então, depois que foi um pouquinho aperfeiçoado, claro, como eu sempre falo, a tecnologia foi avançando, foi melhorando, e aí chegou um ponto que é um pouquinho mais simples, que tanto o som era sincronizado com as imagens, quase como a gente já tem hoje. Hoje a gente consegue fazer uma gravação, gravar a imagem e também o áudio junto com ela. Tá? Hoje em dia é muito mais fácil, mas geralmente na hora de editar, eles são tratados separadamente. Depende muito do caso, né? Geralmente nível cinema, é isso que acontece, e hoje a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso, e eu vou explicar um pouquinho melhor, tá? E lembrando que eu sempre acabo falando aqui a nível cinema, falo do macro, e tento trazer um pouquinho mais para a nossa realidade. Sonorização é uma parte que geralmente no início a gente não se preocupa muito, né? Principalmente nas gravações de YouTube, mas é bacana saber de todo esse conteúdo e depois a gente vai melhorando, porque também é importante que nossos telespectadores, né, nos escutem bem. Então, em seguida, foi desenvolvido um sistema que permitia gravar o som sincronizado com as imagens em uma película separada, daquela que registrava essas imagens. Então, conseguiram já separar, né? Foi evoluindo, foi tendo um processo de gravação, tanto de imagem e áudio diferentes, tá? Atualmente, com a criação dos sistemas de som digitais, os estúdios de som fazem mixagem de até 6 bandas de som para acompanhamento das imagens, possibilitando uma qualidade sonora extremamente realista. Então, quando a gente fala banda, não é banda de uma galera que canta, tá? A gente está falando de separar várias faixas, né? Imagina que a gente separa vários áudios. Vamos supor que aqui, enquanto eu estou explicando a aula para vocês, eu quero colocar som de animais, tá? É uma aula referente a animais, né, selvagens. E aí, durante a minha aula, eu vou falando e eu quero contar cada som que cada bicho faz, vamos supor. E aí, eu gravo explicando, o leão tem um rugido e lá, né? Explico tudo direitinho e falo, o som dele é esse. E aí, necessariamente, eu não preciso colocar agora. Quando eu for fazer a edição, eu coloco a minha parte explicando, vou parar, né, a minha fala, e vou colocar uma segunda faixa, né? Esse vai ser o meu áudio enquanto eu estou falando. E aqui vai ter um áudio do som, né? Referente ao animal que eu estiver falando. Então, ali seriam, por exemplo, 2 bandas, seriam 2 faixas de áudio que a gente consegue trabalhar separadamente. E isso faz com que sejam mais realistas. E acho que deu para vocês entenderem um pouquinho, né? Não vou me aprofundar muito, mas só para vocês entenderem um pouquinho como funciona. Mas mais para frente eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso também, tá? Som no audiovisual. Todos sabemos que, primeiramente, os filmes eram mudos e depois houve o som, né? Então, a gente já falou bastante disso. Se vocês não sabiam, agora eu tenho certeza que vocês sabem. Mas essa não é a história toda. Antes da fala, nos filmes, eles ainda eram ouvidos por meio de legendas e acompanhamento musical. Foi como eu falei, né? Charlie Chaplin, por exemplo, né, tinha algumas legendas e principalmente a música, né? Que eram feitos por instrumentos e coisas do gênero, né, ali meio que ao vivo, em alguns casos, tá? E isso trazia toda uma percepção diferente da obra, a gente conseguia sentir mais emoção, a gente conseguia entender, né, um pouquinho mais do enredo. É claro que foi como eu falei, tem a linguagem corporal, a expressão facial, a gente conseguia saber, né, se estava bravo, se estava feliz, se estava rindo, se era um momento mais cômico, um momento mais trágico, por exemplo. E também a música trazia todo esse enredo, fazia muito mais sentido junto com a música, tá? Hoje em dia, o som é uma das partes essenciais de um filme. Muitas vezes, o cuidado com o som separa um filme amador de um filme profissional. Então, também isso a gente pode considerar para o YouTube, né? Quando a gente tem um som de um pouco mais de qualidade, que não fica nem aquele som muito baixo, nem aquele som estourado, não tem uma grande quantidade de ruídos, a gente vê que a pessoa tem um pouquinho mais de preparo, um pouquinho mais de cuidado com o áudio. E claro, é importante ter um bom conteúdo, a gente vai falar disso mais pra frente, mas né, para o YouTube é importante ter um bom conteúdo, ter uma boa gravação, e também o som, que muitas vezes aquele vídeo é muito bom, é muito interessante, a pessoa realmente sabe do que está falando, independente do que seja, a gravação é bem iluminada, de um ângulo bom, é tudo muito bacana, mas aí às vezes o áudio fica muito baixinho. Aí a gente aumenta no máximo, e mesmo assim a gente não consegue ouvir, ou a pessoa gravou até aqui num som bacana, só que tem muito ruído, ela mora próximo de uma avenida, por exemplo, ou próxima
de um local que passe muitos aviões, e aí fica aquele barulhão de avenida ou de avião que fica atrapalhando. Então, quando ela fala, a gente quase não consegue ouvir. Aí a gente aumenta também, só que o ruído é quase mais alto, tão alto quanto a voz dela, e aí atrapalha um pouquinho na hora da gente ouvir. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né, na hora de ter uma preparação. Imagina um filme passando um avião e fazendo barulho, sendo que aquela cena nem é para aparecer avião, nem é para aparecer nenhum avião, e nem nada do gênero, e tem aquele determinado barulho. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque isso mostra muito mais do nosso trabalho, se é um pouquinho mais amador, se é um pouquinho mais profissional. Mesmo que a gente seja, né, amador no início, a gente precisa ter devidos cuidados para que isso fique bacana. Geralmente nos áudios eu tento, tá? Ter o menos barulho possível, mas também a gente não consegue controlar tudo, então um barulhinho ou outro, né, a gente acaba ouvindo, isso é normal, mas quanto menos, melhor, tá? O som no filme inclui música, diálogo, efeitos sonoros e som ambiente. Então é isso que a gente vai ver um pouquinho mais agora, tá? Elementos do som no audiovisual. Então, sempre é usado algum tipo de som para aprimorar a experiência do filme. E esses elementos são, frisando um pouquinho mais sobre a experiência, foi como o exemplo que eu dei, né, passando vergonha no cinema. O cinema estava com um som bem alto, era um filme de terror, então eu acabei realmente me assustando. Provavelmente, se aquele som estivesse, se não tivesse som, talvez eu não teria me assustado. Se o som estivesse mais baixo, eu só teria me assustado, mas foi o som correto ali no enredo do filme e estava alto, então eu acabei me assustando ainda mais, que foi aquele momento tenso, que fica aquele som bem baixinho, aquele momento que você até se aproxima mais e você fala, gente, vai dar ruim. E eu já estava ali na expectativa, parada, e aí deu aquele fez aquele barulhão que a gente assusta e não teve como. E isso é para vários filmes, né? A gente vê bastante em ação, ou filme de terror, aquela musiquinha que deixa a gente tenso, então a gente entra na vibe do filme junto com aquela música faz total diferença, tá? Então, não só a música, no geral, a gente conseguiu ouvir as pessoas falando. Aqui eu vou acabar explicando um pouquinho mais, vocês vão entender, mas eu gosto bastante de dar esses exemplos, porque pelo menos eu sinto muita diferença, né, quando tem essa parte musical bem trabalhada no filme, faz bastante diferença. Então, os elementos são música, diálogo, efeitos sonoros, som ambiente ou som de fundo, tá? E soundtracks. Eu acho que é mais ou menos assim que se pronuncia, mas eu vou explicar direitinho. E aí o que importa é vocês entenderem, por mais que a minha pronúncia não é tão correta. Então, música, já falei até aqui bastante, né, sobre a música, mas vamos lá. Imagine um filme sem nenhuma música. Certas cenas, como os créditos iniciais, teriam um ar morto, né, que sempre, geralmente, o filme já começa a ser um filme de aventura, de ação, já tem aquela música mais dinâmica, aquela musiquinha um pouco mais animada, e que agora, fazendo um pause, vocês conseguem ouvir o avião que está passando? De barulho externo? Porque, como eu falei, nem sempre a gente consegue ter controle. Eu não sei se vocês conseguem ouvir. Para mim tá um pouquinho alto, mas talvez, né, como eu estou usando lapela, eu já tinha falado para vocês que eu uso lapela, ele tem uma espuminha que ajuda a reduzir ruídos. Mas ele também não faz mágica. Então, não sei se vocês conseguiram ouvir, mas passou um avião e às vezes ele atrapalha um pouquinho. Então, se eu talvez não tivesse com lapela, vocês ouviriam ele muito mais alto, ou não sei se vocês vão conseguir ouvir, eu só vou descobrir depois que eu gravar. Mas enfim, voltando para a música, tá? Desculpa é que passou o avião, falei, não posso perder a oportunidade de saber se eles estão ouvindo ou não. E se ouvirem, provavelmente deve ser bem baixinho, porque como eu falei, eu estou com lapela. Já me perdi aqui? Tá, os créditos iniciais, né? Tem uma música mais dinâmica, uma música um pouco diferente, né? Que é para aquele início do filme, mas tudo já vai deixando a gente na expectativa referente ao tema do filme, né? Eu dei o exemplo de ação, ou filmes que tem, né, essa pegada mais animada, então já começa, né, filme de aventura, já começa com aquela musiquinha já mais interessante, e tem filmes que ficam super marcados, né, com as músicas, então só de ouvir determinada música a gente já sabe a referência de qual filme que é, para vocês entenderem como isso marca muito um filme, então a música faz total diferença, tá? A música é um elemento muito importante para um filme. No período do cinema mudo, a música era tocada durante todo o filme. Então, o tempo todo tinha sonorização. Ainda a gente encontra, né, bastante música, só que hoje em dia, como tem os diálogos, né, tem as pessoas falando, não é só a legenda, não precisa ter música o tempo todo, literalmente. Mas a gente sabe que cenas mais importantes acaba tendo a música e ela marca bastante. Até um exemplo que eu pensei agora, eu acredito que todos vocês conheçam, que é o filme Titanic. Ele foi um super sucesso, né? E tem a musiquinha do filme que eles colocaram,
e todo mundo conhece, mesmo que não seja ela cantada, seja só a melodia, só de ouvir a música a gente já sabe que ela é uma referência ao filme Titanic, por exemplo, tá? Entre outros filmes, né, que a gente escuta a música e a gente já consegue lembrar de tão forte, tão marcante que é a música no cinema, tá? E no audiovisual em geral, tá? A música no audiovisual é chamada de trilha sonora. Então, aquele filme tem uma trilha sonora muito boa. São as músicas que são tocadas, né, no enredo do filme. Ou, por exemplo, High School Music, cheio de música. Disney tem bastante musicais, né? Então as músicas elas fazem completa diferença. Aqui já musicais já é um pouquinho diferente, mas a gente sabe como isso tem uma influência bem grande, tá? A música também é tocada em pontos críticos durante um filme, que aí foi como eu falei, né? Tensão, medo, um momento romântico, por exemplo, como eu falei do Titanic, né? O ápice ali do romantismo, tem a música do Titanic. Então são pontos que acabam sendo bem marcantes e às vezes, dependendo do filme, né? Essas músicas elas viram referência, elas ficam unidas ao filme, a música e o filme acabam sendo ligadas e quando a gente fala de um, a gente acaba lembrando do outro. Pelo menos eu espero que quando eu tenha falado de Titanic, vocês saibam de qual música eu tô falando. Por mais que Titanic é bem antigo, né? Ele é um clássico, então acredito que todos vocês conheçam. Sentimos fortes emoções durante um suspense quando uma certa peça de música é tocada em diferentes pontos do filme. Então, tem músicas que são específicas para determinadas emoções que a gente quer sentir, e nem sempre é aquela mesma música, mas é aquele mesmo estilo. Se a gente não tivesse, por exemplo, vendo, mas estivesse ouvindo, a gente consegue ter uma referência do que se trata aquela cena. Se é algo mais tenso, se é algo mais alegre, se é um romance, se é um terror, se é um filme de aventura, se é ação, a gente consegue ter uma referência só pela música mesmo se a gente não estiver vendo. Nossa adrenalina dispara e o coração começa a bater mais rápido durante esses pontos de filme. Então, né, quando é geralmente filme de terror ou um filme de ação, aquela música acaba favorecendo a gente ficar mais, né, vamos dizer, ansioso, animado, a gente fica mais preso ao filme junto com aquela música. Sem essa sonorização, nossa experiência com certeza seria diferente. Então, não sei se no YouTube deve ter, mas com certeza alguém já deve ter feito isso, que é um curta-metragem talvez sem os sons. E aí a gente consegue entender como a diferença, como fica diferente, como acaba sendo um pouquinho mais morto, um pouquinho mais pacato, e fica um pouco menos interessante, né? Sem a música, sem a sonorização do filme, tá? Diálogo. É definido como uma conversa entre duas pessoas ou mais pessoas em um filme. Acho que diálogo nessa parte, né, não tem, a gente já falou um pouco sobre isso, né, a gente já falou bastante coisa ao longo, né, desses outros vídeos, mas diálogo, no geral, de duas pessoas ou mais pessoas conversando, tá? Além disso, um filme pode ter um monólogo, em que um personagem está falando em voz alta quando está sozinho. Um personagem, por exemplo, pode contemplar os prós e os contras de tomar alguma decisão em um monólogo. Então, não sei se vocês conhecem esse termo monólogo, mas é basicamente quando a pessoa está falando sozinha ou conversando consigo mesma, né? Por exemplo, a gente está num dia corrido pensando, nossa, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que ir em tal lugar, lá, e faz aquela lista mental falando em voz alta. Né, isso é como se fosse um monólogo. Ou quando a gente conversa, né, por exemplo, a gente erra alguma questão da prova e depois está vendo lá o que a gente errou. A gente pensa, Mayara, como você é burra. Não, mas não dava para eu saber porque isso daqui eu não estudei. Se tivesse estudado, eu não tinha errado. Mas, nossa, quando a gente começa a conversar, eu faço muito isso. Então, quando a gente começa um monólogo, começa a conversar e às vezes aparece em filme, né? E geralmente a pessoa andando para um lado e para o outro, tentando encontrar a solução de algum problema, falando sozinha, ou como ali mesmo eu comentei, pensando nos prós e contras de uma decisão. Então, ela vai fazendo aquela análise e começa a falar em voz alta consigo mesmo para ter essa conversa, tá? Um filme também pode ter narrativa voice-over. Esse termo também é um pouquinho mais diferente, não sei se vocês conhecem, né? A narração voice-over é quando um personagem explica o que aconteceu em um filme e por quê. Pelo menos quando eu falo disso, né, de voice-over, que é quando a pessoa está explicando, tipo, contando a história, sabe? Dentro da história mesmo. Me lembra muito o desenho, quando aparece o vilão, né? Mas por que você fez isso? E aí ele conta todo o plano, qual foi o motivo, né? A gente encontra isso bastante em animação. Ah, eu tô tentando destruir o planeta Terra porque aconteceu isso, e eu fiz isso, e conta toda a trama, conta todo o plano dele naquele momento que ele acha que os mocinhos
vão se dar mal, né? E aí ele conta toda a história e tudo porque aí tudo faz sentido. Ah, ele é vilão por isso, por isso, por isso. Ah, ele fez isso, isso, isso. Foi isso que aconteceu. Então, é um momento bem legal. É claro que não é encontrado só em animações, mas geralmente a gente vê isso mais discrepante, né, nos desenhos, que é o vilão contando para o mocinho o que aconteceu e o porquê de tudo aquilo estar acontecendo, tá? Então, diálogo, monólogo e narração voice-over avançam a história do filme. Então, né, são com os diálogos, monólogos e a narração voice-over que a gente consegue entender o filme e vai fazendo sentido, né? Não somente com a música, mas com os diálogos, as pessoas vão conversando e vai fazendo contexto ao enredo do filme, tá? O que seria um filme sem diálogo? Até 90, 100 anos atrás, havia filmes mudos sem diálogo no áudio, mas legendas com as falas eram usadas. E a música de fundo definia o tom da cena. Então, né, há muito tempo, quando não tinha, tinha algumas legendas, e foi como eu falei, a gente via, né, a linguagem corporal, a linguagem facial, e a música trazia enredo para o filme. Então, a gente conseguia entender se era um momento de descontração, se era um momento mais tenso, ou coisas do gênero, de acordo com a música que estava tocando ali ao fundo, né, daquela cena, tá? Mesmo não havendo diálogo. Efeitos sonoros. Uma definição de efeito sonoro é qualquer som, exceto música ou fala, reproduzindo artificialmente para criar um efeito em uma apresentação dramática, como o som de uma tempestade ou uma porta rangendo. Então, isso seria o efeito sonoro. É quando, foi como eu falei, geralmente, né, nível cinema, não tem sons, não tem barulhos, é um lugar acusticamente bem isolado, então não tem sons, a não ser os sons que eles estão fazendo. Mas muitas cenas não acontece exatamente o que a gente está vendo. Como tem edição da imagem, né, muitas vezes, por exemplo, tá, para ficar um pouquinho mais fácil, acho que de explicar. Vamos imaginar um filme com dragões. Geralmente nos filmes eles não usam dragões de verdade, né? Porque até onde a gente sabe não existe dragões. Mas vamos supor que no enredo desse filme é um filme live action, tá? Não é um desenho, que aí fica mais fácil, então vamos usar o exemplo mais difícil. É um filme live action que a gente está falando de dragões. E aí aqui a professora Mayara tá domesticando o meu dragão, e aí ele faz algum rugido, algum barulho, né? Enquanto eu tô conversando com ele, sei lá, por exemplo, tá? Esse barulho a gente vai ter que fazer com efeitos sonoros, porque não tem como, né, um dragão fazer algum rugido, por exemplo, porque ele não vai estar ali no local. Então, né, eu usei aqui o máximo que a gente falou de tempestade ou porta, então pode ser que, né, aquela porta não faça o barulho de ranger, né, não faz aquele barulho estranho, então a gente vai colocar nesse momento de edição dos efeitos sonoros. Aí eu usei o exemplo do dragão só para ser um pouquinho mais dramático e vocês entenderem. Então, não é música, não está ligado à música e nem à fala, então são basicamente barulhos que podem ser que ali a gente consiga fazer igual uma porta, só que se aquela porta do filme precisa ranger, né, precisa fazer um barulho, e ela sozinha não faz, a gente vai ter que fazer essa alteração na edição, tá? Ou também, como eu dei o exemplo do dragão, né, como não existe um dragão de verdade, a gente vai ter que colocar o som do dragão, tá? Acho que ficou fácil de entender a questão dos efeitos sonoros, né? Então, um filme de ação é mais interessante ou usado com efeitos sonoros. Com efeitos sonoros, o espectador se envolve mais com o filme. Foi como eu falei, né? Por exemplo, o dragão. A gente não sabe como seria, talvez, som de dragões de verdade, né? Porque onde a gente sabe não existe. Não sei, às vezes existe, a gente não sabe. Mas, enfim, sem teorias malucas na aula. Se a gente tivesse só a imagem ali de um dragão, que a gente consegue fazer hoje em dia com a computação gráfica, a gente consegue fazer efeitos maravilhosos, mas não tivesse o som do dragão, com certeza seria muito estranho. Então, os efeitos sonoros, né, ajudam nesse quesito também, desse macro, né, por exemplo, o dragão, como o barulho de uma tempestade, sendo que no set não vai estar chovendo, né, não vai ter uma tempestade ali no set. Então, a gente vai ter que colocar aquele efeito para parecer que está mesmo não estando, tá? Não sei se ficou pior ou melhor minha explicação, mas eu espero que vocês tenham conseguido entender. Então, os efeitos sonoros são frequentemente adicionados na pós-produção do filme. Então, geralmente é usado, né, na hora de editar, tá? Muitas vezes, ao filmar uma cena com várias ações acontecendo ao mesmo tempo, como diálogo, luta de espadas e outras ações em segundo plano, os efeitos sonoros são adicionados na pós-produção para deixar os sons mais altos.
Então, por exemplo, às vezes está sendo filmado de longe, por exemplo, né? A gente pega um plano geral e é uma luta, como citei aqui, de espadas. A gente talvez consiga ouvir mais o barulho da espada do que as pessoas conversando durante a briga, por exemplo. Então, ali na pós-produção, a gente faz um ajuste, né? Porque a gente precisa ouvir o diálogo e também, de fundo, a gente precisa ouvir o barulho das espadas, né? Então, eles fazem essa alteração, tá? Dei aqui mais um exemplo aleatório, mas a gente sabe que acaba tendo vários barulhos, às vezes na cena tem vários sons, e aí eles vão ajustando o que precisa ficar mais baixo, o que precisa ficar mais alto, para que fique bacana de acordo com o contexto que a gente está vendo, tá? Sons ambientes ou som de fundo. São ruídos de fundo que estão em uma sala, em uma casa, fora dela ou em qualquer local. Então, são os barulhos que acontecem, foi como eu exemplifiquei, né? O barulho de carro, caminhão, avião que passa, esses são os sons, vamos dizer, ambiente, no meu caso, tá? Aí vai depender de cada contexto. Todo local possui sons distintos e sutis criados por seu ambiente. Sons ambientes são tipos de efeitos sonoros. Então, é um tipo de efeito sonoro, tá? Por isso que eu tentei explicar bem o efeito sonoro, que geralmente é um som diferente que a gente coloca por meio da edição. E som ambiente também, às vezes já tem ali naturalmente, mas vamos supor que estamos fazendo um filme de floresta, porém a gente está num set, está tudo sendo montado por computação gráfica, então não existe nenhuma floresta, nada. Mas a gente precisa de som ambiente de uma floresta, né? Por exemplo, pássaros ou animais um pouco selvagens, né? Animais silvestres. Então a gente tem que ter esse tipo de som, esse tipo de barulho de fundo ali naquele enredo, tá? Os ruídos da sala que você ouve é o som ambiente. Um quarto em uma casa mais antiga teria mais ruídos do que uma casa mais nova, tá? Por exemplo, só para exemplificar. O som de fundo dá ao filme mais realismo. Então, foi como eu falei, né? Geralmente, grandes filmes são gravados em set, então o set é fechado, tem toda uma acústica bacana para não ter barulho nenhum. Então, mesmo que seja, né, de uma casa, não vai ter sons comuns, né, que existiria em uma casa, porque ali eles estão completamente fechados e isolados acusticamente para não ter barulhos externos que vão atrapalhar o filme. Então, eles acabam adicionando, né? Foi como eu dei o exemplo, o ranger de uma porta. Às vezes aquela porta, né, é um cenário, então ela não faz o barulho de uma porta rangendo. Então a gente coloca ali na edição como um som ambiente, tá? Espero que tenha, né, os dois são bem próximos, né? Tanto o som ambiente faz parte dos efeitos sonoros, mas aí tem a diferença nesses quesitos, tá? Então, vou citar aqui alguns exemplos, né? Os exemplos de sons ambientes que a gente tem. Então, né, vida selvagem, do vento, da chuva, água corrente, trovão, folhas secas, que a gente encontra, tráfego distante, né, de carros ou coisas do gênero, motores de aeronaves, foi como eu falei, é difícil, mas normalmente a gente encontra, né? Máquinas operando, conversas abafadas, ranger de pisos e ar-condicionado. Então, foi como eu falei, num set, geralmente tudo aquilo tá um pouquinho fechado, né? Então, é difícil de ter esses sons ambientes, acaba sendo complicado da gente encontrar esses tipos de som. Então, a gente vai fazendo adaptação ali na hora da edição e vai trazendo realidade. Tanto um outro exemplo que é muito legal, se vocês tem algum filme que vocês já conhecem, ou gostam, ou já assistiram mais de uma vez, ou querem assistir mais uma vez, ou mesmo só para tirar curiosidade, pega um filme, né, estrangeiro e coloca ele original, ali com áudio original, né, no inglês, no idioma que ele é originalmente feito, e tenta prestar atenção, tenta colocar em diálogos que as pessoas estão, por exemplo, na cozinha, mexendo em algumas coisas, um momento que seja um pouquinho mais tranquilo e de momentos um pouco mais cotidianos, vamos dizer assim. E tentem reparar nos sons, né? Por exemplo, pegando uma colher, mexendo num prato, fazendo coisas na cozinha, por exemplo, né? Claro, vai ter ali a conversa, mas vai ter os sons de fundo que geralmente são um pouquinho mais verdadeiros, um pouquinho mais naturais. E o que acontece quando tem a dublagem? Quando é dublado, tira-se totalmente o som, né? Porque tá ali as pessoas falando, sei lá, por exemplo, em inglês, e a gente quer as pessoas falando em português, né? Porque tem que traduzir pra gente. Então a gente vai ver ele dublado. Só que nesse momento não tem como a gente distinguir, não tem como a gente separar, né? Nesses casos que são sons ambientes naturais, não dá pra gente separar. Não foi colocado ali com efeito, então não tem como separar. Então, por exemplo, vamos supor que a gente quisesse dublar o perdão, a minha aula para o inglês. E aí, sei lá, durante o filme eu pego e
Tô fazendo aqui o barulho, explicando, e sai esse som. Espero que vocês estejam ouvindo, tá perto do lapela, né? Mas o lapela reduz ruídos. Mas tá, eu tô balançando aqui a garrafinha e tá fazendo o barulho da água balançando. Vamos supor que isso faz parte da minha aula, tá? Na hora da gente fazer a dublagem, não vai ter esse som de verdade. Então, vai ter alguém me dublando, falando em inglês o conteúdo que eu estou explicando. E aí, obviamente, né, como a gente sabe como que está sendo feito, a gente, quem for fazer essa parte, vai tentar reproduzir o mesmo som e colocar. Só que o problema fica bem complicado, igual eu tô balançando aqui a garrafinha aleatoriamente, né, finge que isso faz parte da aula, e aí vai ter que colocar esse som e ele vai ter que ficar parecido e meio sincronizado com o que eu estou fazendo. Então, muitas vezes o som não fica muito fiel, porque ele está sendo colocado ali propositalmente. Então ele fica diferente dos barulhos naturais, né? De bater em algum lugar, né? Conforme as pessoas estão conversando, estão fazendo as coisas, tem, né? Os barulhos, não sei se vocês estão ouvindo por conta do lapela, mas tem os barulhos naturais. Por isso que eu falei, cenas cotidianas, né? Por exemplo, na cozinha, que a gente sabe que as pessoas estão mexendo, pegam objetos, põem objetos e fazem esses barulhos. Então, se você assistir um original, né? Vamos dizer assim, e um dublado, você vai ver que tem a diferença. Pega uma cena pequena, assiste ali 5 minutos e repara, não focando no que eles estão falando no diálogo, mas nos sons que tá tendo ali durante a cena, pegando alguma coisa, batendo porta, gaveta, abrindo ou fechando porta, coisa desse gênero. Tenta reparar nesses sons e depois, logo em seguida, pega a mesma cena e assiste ela dublada, né, para o português. Aí, de novo, não concentrando, né, não se focando apenas no diálogo, mas nos barulhos. Você vai ver que tem sim os barulhos, mas eles são diferentes da gravação original, porque foi como eu falei, tira todo o som, então tira a pessoa falando e todos os barulhos, todos os ruídos que está acontecendo durante aquela gravação de cena. E aí depois, pensa, tem que colocar todos os detalhes. Imagina tudo isso que eu acabei de fazer, que eu bati na mesa, peguei caneta, não sei se vocês conseguiram ouvir, mas fiz todos esses sons e depois alguém reproduzir, né, reproduzir a minha fala em inglês, eu chacoalhando a garrafinha, eu batendo na mesa, eu fazendo várias coisas. Nem sempre dá para acompanhar tudo e fazer todos os barulhos. Então, às vezes, a gente perde um pouquinho desse som quando a gente vê um filme dublado, por exemplo. Tá? Em animações isso é um pouquinho mais difícil de acontecer, porque é um desenho e tudo é literalmente dublado, vamos dizer assim, né? Aí seja para a língua original, de onde foi gravado aquele filme, ou para outros países, né? No nosso caso, o português. Então fica um pouquinho mais fácil de fazer a sonorização, porque ali tudo já é planejado, né? No caso do filme, muitas vezes a pessoa falando, esbarra em alguma coisa e faz um barulho aleatório, e aí se você for prestar atenção, às vezes no dublado, a pessoa bateu ali, mas não fez som. E se você assistir no original, você vai ver que tem um som dela batendo, encostando em alguma coisa, que é os sons naturais que acabam sendo feitos, e depois a gente tenta colocar, mas nem sempre ele fica 100% preciso, porque está colocando para exemplificar aquilo ali, né, colocando coisas do cotidiano, mas fica complicado a gente conseguir colocar todos os barulhos, todos os sons de uma forma 100% natural, porque a pessoa, quando vai colocar o som, né, vai dublar, ela simplesmente está dublando e aí tem as sonorizações, mas a pessoa não está fazendo os movimentos de verdade, aquilo não está acontecendo de verdade, a gente está dublando, como se a gente estivesse encenando os barulhos. Então não fica 100% fiel quanto o original, tá? Acho que eu expliquei, eu espero que tenha dado para entender, né, que os efeitos sonoros, como os sons ambientes, tem um pouquinho isso de diferença, mas aí foi como eu expliquei. A gente tenta colocar para dar um contexto maior ou deixar coisas mais naturais, né? Dei esse exemplo só para vocês perceberem como isso faz diferença e tem quem faz, né? Os filmes têm muito trabalho para fazer esse tipo de coisa, porque tem que pegar os mínimos detalhes, mas mesmo assim, em alguns casos a gente consegue perceber se a gente prestar atenção. Geralmente a gente acaba não prestando atenção porque a gente presta atenção no filme geral, presta bastante atenção nos diálogos, a gente não presta atenção tanto nesses pequenos detalhes, né? Mas foi como eu falei, tem algumas aulas que fazem a gente olhar um pouquinho mais para isso. Então, também já fica como lição de casa. Pegar algum filme até que você já assistiu, algum filme que você goste, né, de preferência filme, não animação. Pega só um trechinho, qualquer trecho que você achar ali interessante e assiste 3, 5 minutinhos, tentando reparar, né, nos barulhos ambientes que faz, né, pegando, mexendo as coisas. E depois assiste ele dublado no português e focando também nos barulhos, que vocês vão conseguir talvez ver e entender um pouquinho a diferença disso, tá? Soundtracks. Agora acho que eu melhorei um pouquinho a pronúncia. É uma gravação de áudio criada ou usada
produção ou pós-produção de filmes. Então, basicamente, quando a gente junta tudo que a gente conseguiu de sons, músicas, efeitos, barulhos e junta em um único áudio para a finalização do filme, tá? Então, inicialmente, o diálogo, os efeitos sonoros e a música em um filme tem suas próprias trilhas separadas. Lembra que eu tinha falado? Imagina várias faixinhas, cada uma com um áudio, tá? Trilha de diálogo, trilha de efeitos sonoros e trilha musical. E elas são misturadas para formar o que chamamos de faixa composta, que é ouvida no filme. Então, quando a gente vê um filme, a gente ouve, obviamente, né, tudo junto. Então, a gente escuta as pessoas falando, os efeitos, né, de fundo de sons naturais, e às vezes também tem a música ali de fundo enquanto as pessoas falam. Então, soundtracks, exatamente isso, é a junção de todos os efeitos. Então, imagine que, né, por exemplo, estamos gravando uma cena numa floresta, porém a gente não está numa floresta, tá? A gente está dentro do set, mas ali na representação do cenário é uma floresta e tem vários efeitos, né, visuais e tudo mais que a gente já sabe, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente também sobre isso. Mas vamos lá. A gente está ali, né, gravando em uma floresta, um diálogo, eu e mais uma outra pessoa conversando, né, como a natureza é linda e falando dos pássaros e não sei o que lá, por exemplo, né, e no set não vai ter os barulhos, por exemplo, dos pássaros, das folhas secas, conforme a gente pisa, né, vai andando, vai fazendo aquele barulho de pisada em folhas secas, ou o próprio barulho que a gente escuta, né, em florestas, na natureza. E também, ao mesmo tempo, vamos supor que é um momento romântico e eu tô conversando com alguém e tem também aquela musiquinha romântica de fundo. Quando a cena está sendo gravada, é gravado os nossos movimentos, obviamente, e o nosso diálogo. Então, fica aquela faixa, geralmente já fica junto, mas na hora da edição eu acredito que eles separem, né, o filme em si, a faixa de diálogo, né, a faixa do áudio em diálogo, depois os efeitos sonoros, que seriam barulhos de pássaros, coisinhas da floresta, e a trilha sonora. Então vai ter 3 faixas de áudio com sons distintos, porque naquele momento que teve a gravação não apareceu tudo, né? Então coloca aquelas 3 separadas. Perdão. E aí, conforme vai, né, a gente vai conversando, vai andando, vai tendo os barulhos, né, de pisando nas folhas secas, entre outros barulhos, né, enfim. E aí vai sincronizar o nosso áudio de acordo também com as nossas passadas, né? Um barulho de floresta, por exemplo, se eu cair, vai ter um barulho diferenciado, junto com a trilha sonora. Ou se é uma cena de ação, tem muito mais efeitos, muito mais barulhos, né? A música é completamente diferente, tem as falas e tudo isso acaba sendo separado para a gente conseguir trabalhar separadamente, né? Às vezes um som ficou mais alto que o outro, então a gente precisa abaixar, por isso que eles geralmente são separados. Então vamos supor que um exemplo da cena, né? Tô andando na floresta e caí. Vamos supor que se eu estivesse como eu estou agora, né? Não sei se vocês conseguem ver, mas o lapela aqui, eu caí de cara no chão. Com certeza vai fazer um super barulho, por exemplo. Eu acho que vocês ouviram. Espero que não tenha ficado muito alto. Então, né, quando eu caí no chão, tem um impacto, faz um barulho no lapela. Eu não sei se está saindo, mas geralmente, né, ele reduz o ruído, mas acaba saindo o som. Né, vamos supor que nesse exemplo, cair de cara no chão fez barulho. E a gente quer que saia o barulho da minha pessoa caindo no chão, mas a gente não quer que ele fique mais alto do que quando eu estou falando. Então, geralmente é separado, né, os barulhos. Então, o meu áudio e o barulho de quando eu caí. E aí a gente aumenta ou diminui de acordo com o que a gente quer. Ah, não, o barulho caindo ficou muito mais alto do que quando ela estava falando. Ou conforme, caiu, deu um grito, né? Ficou muito mais alto. E aí eles conseguem fazer esses ajustes. Então, por isso que eles trabalham na hora de editar, na hora da edição. A gente trabalha com faixas separadas, é claro, dependendo, né, do filme. Eu tô falando nível filme, algo mais elaborado. Então, tem todas essas separações. É uma loucura. Né? Quando a gente fala de vídeos para o YouTube, acaba sendo um pouquinho mais simples, né? Mas às vezes a gente acaba separando, né? Quando a gente vai colocar algum efeito sonoro, geralmente a gente não deixa junto, até porque às vezes nem tem aquele barulho, né? Foi igual eu falei da garrafinha, mas vamos supor que eu estivesse falando um barulho, né, do dragão, que não tem aqui um dragão para fazer barulho. A gente vai colocar separado e aí a gente ajusta para que ele seja mais alto ou mais baixo, para não ficar, né, a minha voz muito baixa e o barulho que a gente colocou, né, externo, muito mais alto. Então a gente faz essa separação, faz esses ajustes, trabalha áudio por áudio, né, faz o tratamento de cada áudio separadamente, e aí quando chegar no final do filme, né, quando já tá tudo certinho, tudo separadinho, tudo editadinho, a gente junta isso em um único
vamos dizer, um único áudio, né, que a gente chama de faixa composta, que é a composição de todas as trilhas, né, então trilha de diálogo, trilha de efeito sonoro, trilha musical, fica tudo junto em uma única trilha, a trilha final, a trilha composta, que é o que a gente vê no resultado final do filme, que aí não tem um monte de trilhas, né? Se a gente, por exemplo, baixar um filme na internet e separar, por exemplo, o áudio, a gente vai encontrar apenas um único áudio, a gente não vai encontrar vários, a gente vai encontrar apenas um, eles fazem essa junção e colocam ali quando finalizam o filme, e aí fica um áudio só, que é o que a gente chama de soul tracks, né? Que eu até agora não sei se é exatamente assim, a pronúncia que meu inglês não é muito bom, mas o que importa é vocês entenderem, né, de acordo com o contexto da nossa aula, o que significa cada coisa, tá? Então, é basicamente a união de todas as trilhas sonoras em uma única trilha, né, em uma única faixa que a gente coloca ali no filme, tá? Aí ordenada de acordo com cada cena, com cada momento que tem que ter determinado barulho. E eu espero não ter feito muito barulho, batendo lapela, sacudindo as coisas, né? Que eu sei que o lapela ele dá uma reduzida nos fluidos, mas às vezes acaba saindo um pouquinho mais. E eu fiz aqui alguns barulhos e eu não sei se vocês conseguiram ouvir, mas eu espero que no geral vocês tenham conseguido me entender, tá? Então, né, reta final da nossa aula, quase acabando, a nossa conclusão. Sonorização é o reforço de som para que um evento dependente da produção de som, como uma palestra ou uma apresentação musical. Foi lá o que eu apresentei no começo, então sonorização a gente tem esses dois estilos, que é quando a gente organiza, né, as caixas de som, por exemplo, do cinema, a gente vê que são, não sei se vocês já repararam, na próxima vez que for no cinema, reparem, que tem várias caixas de som na parede, não é só uma lá e uma aqui, é quase em cada viga, geralmente tem uma caixa de som, que é para distribuir o som ali no ambiente do cinema e todo mundo ouve mais ou menos da mesma forma, tá? E também tem como trabalhar, né, os sons, colocando, por exemplo, o fone mesmo. O fone tem um lado direito e um lado esquerdo, que a gente coloca e às vezes tem, se a gente assistir série, filmes, né, pelo celular, a gente consegue perceber alguns barulhos que ficam só do lado direito, outros que só ficam do lado esquerdo, né? E a gente consegue até diferenciar um pelo outro, e é para ter aquela sensação, né? Por exemplo, num filme, a pessoa tá andando e aparece em frente à câmera e ela passa assim. Então a gente vai ouvir, né? Vai ter essa questão acústica. No fone, a gente vai primeiro começar a ouvir os passos neste ouvido, porque a pessoa está vindo aqui, e depois vai diminuindo o som aqui e aumentando o som aqui. Acho que vocês conseguiram me entender, né? Ou, por exemplo, aqui tem uma banda de rock, aqui tem uma banda de forró, por exemplo. Né? Dentro de um filme, tá? Exemplificando. Deste lado vai estar mais alta a banda de rock e deste outro lado vai estar mais alto o som da banda de forró. Então, quando a gente está assistindo com os fones de ouvido, né? Que aí já fica mais óbvia a percepção, né? Porque está separado somente no ouvido e separado em cada ouvido, a gente consegue, né, perceber que aqui o som da banda de rock vai estar mais alto do que a banda de forró, por exemplo, tá? Só mais um exemplo para vocês entenderem, e a gente consegue fazer isso também com as caixas de som, né, e ter a sonorização em determinados espaços, a gente consegue fazer isso propositalmente, tá? E o outro estilo de sonorização, que foi basicamente o que eu expliquei na nossa aula toda, então a sonorização é parte fundamental de um filme, mesmo antes do cinema falado. Então, relembrando, antigamente, quando o cinema não tinha fala, né, tinha a musicalização, tinha ali a sonorização por meio de músicas, né, fosse piano, uma orquestra, já tinha os barulhos, a música, para conseguir dar um contexto para aquele filme, para aquela novela, ou independente do que fosse, isso não mudou. A única diferença é que antigamente a gente não tinha propriamente dita a fala, né, não tinha os diálogos de forma verbal, era de forma escrita na tela, tá? E hoje em dia mudou que tem isso, e claro, foi aprimorando muito mais do que o primeiro filme, até os filmes que a gente tem hoje. Então teve bastante diferença graças à tecnologia e à evolução. A gente também já falou bastante disso, tanto nessa aula quanto em outras aulas, sobre a evolução da tecnologia. E acho que a gente vê bastante quando a gente fala de mídias, no geral, né? A gente sabe que teve uma evolução bem grande ao longo dos anos, e tudo que a gente fala de antigamente para hoje, a gente sabe que tem muita diferença, e na sonorização não seria diferente. A gente tem uma qualidade bem bacana, né? Como exemplo que eu acabei de dar, do fone de ouvido, prestem também atenção nisso, né? Que às vezes é jogado, né? É direcionado esses sons para a gente ter essa percepção, né? De uma pessoa andando, os passos dela ficam mais altos, depois diminui, e desse lado fica mais alto, e vai diminuindo até a pessoa ir embora, tá? Ou como eu exemplifiquei aleatoriamente, né, uma banda de rock, uma banda de forró, aqui vai estar mais alto, aqui vai estar mais baixo, mas nos dois
a gente vai estar conseguindo ouvir, só que representando cada lado, né, que está visualmente, vai estar também no fone. A menos que a gente coloque o fone errado, aí talvez dê até um bug no cérebro. Mas a gente evoluiu a esse ponto e isso é muito interessante, tá? Foi algum exemplo que eu lembrei aqui no meio do contexto e resolvi exemplificar para vocês que eu lembro que quando eu era mais nova eu achava isso super incrível, né? Colocava o fone e dava para ouvir, né, tipo, metade do que era e prestava atenção nisso. Foi como eu falei, a partir do momento que a gente vai assistindo às aulas, a gente vai criando percepções diferentes, né? Então agora vocês vão assistir filmes e vão prestar atenção nos ruídos, nos barulhos, ver o original do legendado, perdão, do dublado, né? Vai perceber a diferença deles e também esse lance que eu falei do fone de ouvido, também presta atenção, né? Se você tem o costume, o hábito de assistir séries ou filmes pelo celular, que tem essa diferença, né? De um ouvido para o outro, volta aquele pedacinho da cena e escuta só com um fone e depois só com outro fone. Em música também, às vezes, a gente tem sons que ficam, né, específicos de um lado ou de outro, então é muito bacana, tá? Prestem atenção nesses detalhes. O som no filme inclui música, diálogo, efeitos sonoros, som ambiente e sound tracks. Espero que a pronúncia esteja boa. Então, né, foi basicamente isso que a gente falou na aula, a música que eu falei bastante, defendi bastante o uso da música, né, nos filmes em gerais, porque faz uma diferença muito bacana. Prestem atenção também nisso, ou procurem no YouTube ver se tem algum exemplo de algum curta-metragem que não tenha música, tenha diálogo e tenha tudo, mas não tenha música, a gente vê que ficou um pouquinho diferente. E depois assista um que só tem a musiquinha, você vê que mesmo não tendo fala, a gente consegue entender bastante, né, por todo o contexto, como eu já falei várias vezes, linguagem corporal, as expressões faciais e também a música dá muita importância. E quando a gente tem um filme, né, completo, com o diálogo, com tudo, com os sons, por completo, a gente consegue entender, não entender melhor, acho que a sensação de assistir, a gente fica muito mais preso, a gente fica muito mais interessado naquela série ou filme, tá? Então, diálogo também não tem muito segredo, são as pessoas conversando. Efeitos sonoros são os efeitos que a gente coloca, né, durante, no período de pós-gravação, tá? Ali quando a gente está fazendo o momento de edição. Som ambiente, muitas vezes, já tem naturalmente, né? Mas a gente consegue também fazer essa reprodução ou adicionar sons ambientes que não existiam naquele lugar ou naquele contexto não tinha, a gente consegue adicionar. E os soundtracks, que é a junção de tudo isso, da música, o diálogo, os efeitos sonoros e já o som ambiente, que acaba, né, se é um som ambiente verdadeiro, já aparece ali no diálogo, e se é uma montagem a gente tem também, e aí soma tudo isso em uma única faixa de áudio, que é a faixa composta, que é a faixa que fica com todas as sonorizações de um filme, por exemplo, tá? Foi como eu falei, a aula a gente focou bastante no cinema, né, em filme, porque eu prefiro, né, explicar para vocês o macro e depois a gente trazer para nossa realidade. E no início do YouTube foi como eu falei, não tem muito segredo, é só a gente cuidar para realmente tentar ter um áudio com um pouquinho mais de qualidade, então deixar, mesmo que não seja um microfone tão apropriado, deixar ele um pouquinho mais próximo da boca, evitar horários que tenham muito barulho, ou se mora perto de avenida, sabe qual é o momento que tem um pouco mais de barulho, ou ficar em um lugar um pouquinho mais distante. Já comentei em outros vídeos, avisar o pessoal de casa, né, falar, gente, eu tô gravando, silêncio, né, sai falando pra todo mundo ficar quietinho, para não ter essas interferências, mas foi como eu falei, acontece, a gente não consegue controlar tudo. A nível cinema, eles ficam em um set que, dependendo da situação, é completamente acústico, né? Não entra e nem sai barulho nenhum. Ou eles têm toda uma preparação, todo um cuidado completamente diferente para que não tenha, né, esses sons externos atrapalhando. Mas foi como eu falei, às vezes acaba acontecendo. Teve um momento que eu parei e falei, vocês conseguem ouvir o avião? Não sei se vocês conseguiram ouvir, mas naquele momento passou um avião. Teve um outro momento que também durante a aula teve um avião que acho que passou um pouquinho mais baixo, fez um pouquinho mais de barulho e a gente acaba ouvindo. Claro, né, foi como eu falei, eu tento me preparar, tento o mínimo de barulho possível, utilizo o lapela que vem com a espuminha, que diminui o ruído, mas não tenho controle de tudo, então um barulhinho ou outro acaba saindo. E quando a gente vai fazer vídeo para o YouTube não é diferente, então a gente tenta, né, minimizar ao máximo, às vezes usa algum programa que tem essa minimização de ruído, ou usa, né, um microfone que é melhor, ou faz a junção dos dois, e aí a gente consegue melhorar bastante o áudio, então a gente consegue fazer esse tratamento de áudio, mas claro, se a gente encontra um lugar que é um pouquinho mais tranquilo, avisa o pessoal, né, para não fazer barulho, sabe, um momento que é mais tranquilo para poder fazer a gravação, e usa um microfone mais adequado,
na hora de fazer essa edição, muitas vezes a gente nem precisa mexer no áudio porque fica muito tranquilo. Igual, agora tá passando um avião, mas ele tá passando um pouquinho mais longe. Então, provavelmente vocês não vão estar escutando por conta do lapela. Mas talvez se eu tivesse sem lapela, né, com outro estilo de microfone um pouco mais simples, que não tem esse tratamento de ruído, talvez vocês escutariam, né? Porque como eu estou ouvindo, talvez vocês poderiam escutar. Então, são esses detalhes, né, que se a gente consegue melhorar tudo isso, na hora de editar, fica muito mais fácil para a gente não ter tanto trabalho, de já ter que editar o vídeo, colocar efeitos, fazer aquele monte de coisa e ainda tentar melhorar o áudio. Então, um microfone, né, para o início também é muito interessante. E tudo que eu já falei, avisar o pessoal, tentar buscar um momento mais tranquilo, ou ficar em um local, né, da casa que não tem tanto barulho, né, às vezes fica complicado, né? Quero ficar perto da janela para ter uma luminosidade legal. Mas se eu fico perto da janela, tem muito barulho na janela. Então, às vezes, fica um pouquinho complicado. Mas a gente vai se virando do jeito que dá, tá? Melhor feito do que perfeito, tá? Mas não faça mal feito. Bom, galera, vamos para as nossas perguntinhas. Vocês sabem que eu gosto bastante desse momento da aula, que é para fixar os conhecimentos, relembrar alguns pontos importantes. E aí eu peço, né, que se vocês quiserem, vocês podem pausar e pega um papelzinho, anota, né, pergunta número 1, acredito que seja a resposta tal, e vê se está certo. Se estiver errado, não tem problema. Mas aí volta naquele momento da aula que eu falei, vê de novo a explicação, ou procura também, né, na internet, no Google ou no YouTube, alguém às vezes explicando de uma forma diferente, que às vezes a forma como eu expliquei não ficou tão clara, mas outra pessoa explicando fica mais fácil para vocês entenderem, tá? Então, bora lá. Perguntinha número 1. Até as sessões de cinema eram acompanhadas por música ao vivo, geralmente executadas por piano, órgão ou até mesmo por orquestras. Então, né, complete o espaço. Em que ano isso acontecia? Opção A, 1936. Opção B, 1916. Ou opção C, 1926. Se quiser uma pausa e tentar relembrar, eu pelo menos não sou muito boa com datas assim, então às vezes eu me perco. Mas a resposta certa é a opção C, 1926, né? Então, até 1926, as sessões de cinema eram acompanhadas por música ao vivo, geralmente executadas por pianos, né? Piano, órgão ou até mesmo por orquestras. Então, bem interessante, né? E a partir de 1926 e 1927, o cinema já tomou uma proporção diferente e começou a ter as músicas juntamente com as imagens gravadas, tá? Qual o nome do primeiro filme sonoro a ser lançado em 1927? Então, já expliquei ali um pouquinho de 1996, a partir de 1927 a gente começou, né, a ter os filmes sonorizados, e aí eu quero saber se vocês lembram o nome desse primeiro filme. Então, a vantagem é que tem as opções, né, então fica um pouquinho mais fácil. Opção A, o cantor americano. Opção B, o cantor de jazz. Ou opção C, o cantor e o piano. Né, tem as opções, então acho que fica um pouquinho mais fácil de lembrar, que talvez só por lembrar vocês não lembrariam, mas vendo as opções eu acho que vocês lembram. Então, a resposta correta é a opção B, o cantor de jazz, tá? Esse foi o primeiro filme que foi lançado em 1927, que ele tinha tanto o vídeo quanto o som juntamente, né? Então, foi um momento de avanço ali nos cinemas, tá? Perguntinha número 3. Quais são os elementos do som no audiovisual? Isso também não tá difícil, mas se precisar, dá um pause e reler. Opção A, música, diálogo, efeitos sonoros, som ambiente e soundtracks. Opção B, música, monólogo, efeitos sonoros, som ambiental e soundtracks. Ou opção C, música, diálogo, efeitos sonorizados, som ambiental e soundtracks. Acho que a minha pronúncia ali do último ainda não fica tão boa, mas vamos para a resposta. A opção correta é a opção A, música, diálogo, efeitos sonoros, som ambiente e soundtracks. Né, que a gente falou bastante, dei bastante ênfase, principalmente a música, mas todos eles são uma composição importante, a música, diálogo, os efeitos sonoros, né, e som ambiente. E aí, juntando todas essas faixas de áudio, nós temos os soundtracks, né, que é a junção de todos eles, que faz uma faixa única, né, que é a nossa faixa composta, é assim que ela é chamada, tá? Só para relembrar, por isso que eu gosto de trazer as perguntinhas, que eu consigo dar mais uma vez ênfase, né, a alguns tópicos que são importantes, tá? Pra gente relembrar e ver também se vocês gravaram, se vocês lembraram direitinho, para fixar o conhecimento de vocês, tá?
Então, bora para a nossa próxima pergunta, pergunta número 4. Qualquer som, exceto música ou fala, reproduzido artificialmente para criar um efeito em uma apresentação dramática, como o som de uma tempestade ou uma porta rangendo. De qual elemento estamos falando? Então, opção A, sons ambientes. Opção B, soundtracks. Ou opção C, efeitos sonoros. Essa também não está difícil. Se precisar, dá um pause, relê, e aí a gente já vem aqui com a resposta, tá? Já vou passar, mas se você precisar, dá uma pausa e lê de novo. E a resposta correta é a opção C, efeitos sonoros. Também não estava tão difícil, que ali no meio, né, tem para criar um efeito, né, em uma apresentação dramática. Então, são os efeitos sonoros, que não é nem a música e nem a fala, mas são os efeitos que a gente quer adicionar, né? Como eu falei, a tempestade ou uma porta rangendo, né? O barulho de uma porta, a gente sabe que no set pode ser que não tenham esses barulhos, né? Principalmente o de tempestade, por exemplo. Né? Pode ser um dia ensolarado, mas ali no enredo a gente quer demonstrar, né? Uma tempestade, então a gente vai trabalhar com a edição da imagem, para aparecer, né, um dia nublado, com chuva e tudo, e vai colocar com os efeitos sonoros a tempestade. Pergunta número 5, a gente vai até a perguntinha número 6. 5 são ruídos de fundo que estão em uma sala, em uma casa, fora dela, ou em qualquer local. De qual elemento estamos falando? Então, também se precisar, dá um pause, dá uma lida, mas também não tá difícil. E a gente já consegue eliminar uma das alternativas, né? Então, opção A, sons ambientes. Opção B, soundtracks. Opção C, efeitos sonoros. Também já vou passar, que essa tá fácil. É a opção A, sons ambientes. Então, ficou fácil, porque a gente já sabia que não era C, que foi a resposta da pergunta anterior. Então, sons ambientes, que são os sons, né, que a gente consegue encontrar em uma sala, em uma casa ou fora dela, né? Cada ambiente tem o seu som próprio. E aí, durante o filme, se a gente não encontra, a gente pode adicionar, ou são sons que muitas vezes, né, não existem, e a gente adiciona ali como os sons ambientes, tá? E foi como eu falei, os sons ambientes fazem parte dos efeitos sonoros, né? Que os efeitos sonoros são todos os sons que são adicionados, né? Todos os barulhos que são adicionados que ali não existiam. Mas aí tem a divisão dos sons ambientes, que são sons que a gente encontra naturalmente em cada lugar, né? Uma casa tem o barulho de uma casa, uma floresta tem os barulhos de uma floresta e assim por diante, tá bom? Pergunta número 6, nossa última perguntinha. É uma gravação de áudio criada ou usada na produção ou pós-produção de filmes. Esse também, ali, só de ler, talvez fique um pouco confuso, mas com as alternativas eu tenho certeza que fica fácil, né? Opção A, sons ambientes. Opção B, soundtracks. Ou opção C, efeitos sonoros. Também já vou passar que essa não tem como errar, por eliminatória, obviamente, a B, né? Que a gente já viu que a resposta da anterior foi a opção A, e a anterior da anterior foi a opção C, então nos restou a C, mas era só para tentar fixar um pouquinho mais o conhecimento de vocês. Então, essa é a faixa que une todos os sons, né? Eu já expliquei, acho que eu não preciso explicar de novo para também não me estender muito. Mas, se ficou alguma dúvida, como eu sempre falo, a internet é ampla e vasta, cheia de conhecimento. A gente pode pesquisar, né? Se ficou alguma dúvida, a gente consegue encontrar tanto no Google quanto no YouTube, às vezes alguma explicação de uma forma diferente da minha, que para vocês fique um pouco mais fácil de entender, tá bom? Galera, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha ficado claro, né? Às vezes eu faço alguns exemplos, eu nunca sei se está sendo um bom exemplo ou um exemplo ruim, mas foi como eu falei, se ficou alguma dúvida, a internet é ampla e vasta, cheia de conhecimento, é só dar um Google, jogar ali alguma coisa no YouTube que vocês conseguem encontrar explicações diferentes, tá? E ter um entendimento muitas vezes um pouco melhor, tá? Gente, muito obrigada, eu espero que vocês tenham gostado. Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!